Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do PPGLM. No episódio de hoje, vamos conversar com Jonas Arenhardt, doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente professor na mesma universidade. Jonas também é professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Maranhão, além de editor associado da revista Princípia. É pesquisador no campo da lógica, filosofia da lógica e filosofia da física. E nesse episódio trataremos de lógica e mecânica quântica. Bom, primeiramente, Jonas, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Para começar, queremos falar sobre lógica, especialmente sobre anti-excepcionalismo lógico. Em um artigo recente com o professor Ivan Ferreira da Cunha, você trata de um problema que parece estar no cerne do anti-excepcionalismo lógico, que é a identificação do uso de métodos a posteriori com escolha de teoria. Nesse trabalho, inclusive, você discute a abordagem de Carnap, que tinha um tratamento pragmático da escolha da teoria lógica. Nesse sentido, de qual modo a abordagem de Carnap pode auxiliar na compreensão do anti-excepcionalismo e qual você entende ser a relevância deste tipo de abordagem na lógica hoje? Bom, olá. Primeiramente, deixa eu agradecer também pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esses assuntos. Eu sou um grande fã também das entrevistas que vocês fazem. Muita gente que eu conheço, muita gente legal e muitos amigos já fizeram entrevistas com vocês. Então, realmente é um prazer. Sobre a pergunta, né, sobre o anti-excepcionalismo em lógica, de fato, anti-excepcionalismo é um termo recente, né, na filosofia da lógica. É um rótulo para uma tese bastante geral de que a lógica tem algum tipo de conexão ou continuidade com a ciência. Então, o anti-excepcionalismo pode ser entendido de diversas formas, dependendo de como a gente entende que é feita essa conexão, né? Então, tradicionalmente, como vocês mencionam na pergunta, o anti-excepcionalismo é visto como uma forma de conectar a lógica com a ciência através do método científico de escolha de teorias. Então, a lógica e a ciência teriam em comum um método para a escolha de teorias, né, que seria o método abdutivo. E segundo as formulações que a gente encontra na literatura, esse método seria um método, digamos assim, a posteriori, baseado na evidência. Ele ligaria a lógica com a ciência pelo fato de que a lógica ela é revisável, né? Você pode ter, então, evidências contra uma teoria lógica. E o que os autores que trabalham nessa linha costumam dizer é que, com isso, a lógica deixa de ter várias características que, em geral, ela é entendida como tendo, né, como sendo a priori, analítica, necessária, universal. Então, todas essas características da lógica, na medida em que ela partilha de características da ciência empírica, elas acabam sendo perdidas, segundo essa concepção anti-excepcionalista. E, claro, quando a gente diz que ela não é isso e não é aquilo, né, não é a priori, não é analítica, ela não é necessária, a gente naturalmente tem que perguntar, então, como é que ela funciona, o que ela é, né, já que ela não é nada disso. E na literatura, tudo que a gente encontra, ou melhor assim, a abordagem majoritária é justamente essa de que você pode escolher teorias pelo método abdutivo. Então, as teorias lógicas, né, e hoje tem muitas teorias lógicas na literatura, elas competem, digamos assim, para se determinar qual delas seria a lógica correta, e a gente julga elas através de vários critérios, como simplicidade, qual delas seria a mais frutífera, qual delas dá conta melhor dos dados, e qual delas é mais geral, e assim por diante, né? Então, assim como a gente escolhe teorias científicas, segundo essa turma, a gente também escolhe teorias lógicas e, digamos assim, isso é grande parte da explicação dos anti-excepcionalistas para a forma como a lógica se conecta com a ciência. Então, fiz toda essa volta para explicar que, como vocês perguntaram, nesse texto que eu escrevi com o Ivan,
a gente meio que faz uma reclamação, digamos assim, dessa abordagem. Ela é muito voltada para um tipo de problema, que seria o problema de escolher a lógica correta, e ela assume uma forma de correção que pressupõe que a gente teria, digamos assim, os dados acerca da lógica ou fatos lógicos já dados de antemão, e que as teorias lógicas elas teriam que se adequar a esses dados, né? Teriam que descrever esses dados de alguma forma. Então, nesse sentido, esse texto e também outros trabalhos que eu venho fazendo tentam desvincular o anti-excepcionalismo dessa abordagem particular, porque aparentemente ele tem muitos problemas, muitas dificuldades. A gente não consegue explicar direito o que são dados em lógica e como uma lógica dá conta dos dados, sem já assumir algum tipo de lógica e alguma preferência acerca da lógica, né? De qual lógica a gente gosta mais, digamos assim. Então, a ideia é que a lógica tem sim uma conexão com a ciência, tem uma continuidade, mas ela não vai necessariamente ter que ser formulada em termos desse uso do método abdutivo. Então, o Carnap é interessante nesse sentido porque ele separa, né, digamos assim, duas tarefas para a epistemologia, né, ou melhor, duas tarefas que a gente pode ter quando trata de justificação. Uma seria uma justificação dentro de uma teoria, na medida em que você tem já princípios guiando a teoria, né, a teoria já te diz o que pode e o que não pode. Então isso seria um tipo de problema, né? Então a gente está acostumado, a gente sabe, por exemplo, que em certas lógicas vale a lei de não contradição e em outras lógicas não vale. Então, claro, isso tudo se segue da teoria lógica que você está usando. Isso seria um tipo de problema. Outro problema é você escolher uma lógica para uma determinada aplicação ou para determinados fins. Então, uma coisa é você justificar algo dentro de uma teoria, justificar que uma certa fórmula é logicamente verdadeira ou que uma fórmula se segue de outras fórmulas dentro de uma lógica, e outra coisa é você justificar a adoção de uma lógica. Então, essa distinção que o Carnap propõe, e que está em outros autores também, não é? Por exemplo, é meio uma discussão clara também no Quine, não nos mesmos termos, claro, ela nos ajuda a mostrar como a gente pode escolher teorias lógicas ou discutir a escolha de teorias de um ponto de vista pragmático, sem confundir isso com outros problemas epistemológicos, como a justificação de da validade ou invalidade de determinadas formas de inferência na lógica. Então isso é algo que os anti-excepcionalistas atuais não fazem. Eles praticamente identificam a epistemologia da lógica com a escolha de teorias, né? Então, esse é um tipo de abordagem que vê a epistemologia unicamente como voltada para a escolha de teorias lógicas. Então, essa retomada do Carnap, ela ajuda a gente a ilustrar que você pode, sim, discutir escolha de teorias e ainda manter, por exemplo, uma concepção de que, uma vez que você aceite certos parâmetros para determinar uma lógica, valem ainda, assim, algumas noções como analiticidade, algum tipo de a priori, e ainda assim a lógica, mesmo tendo essas noções, ela pode ser revisada, você pode trocar de teoria, e você pode então optar por escolher teorias diferentes para mesmo aplicações diferentes, né? Então baseado em diversos fatores, como simplicidade, por exemplo. Então é nesse sentido que, nesse artigo, o Carnap tem uma contribuição que o anti-excepcionalismo atual acaba ignorando, né? Na medida em que eles veem que o uso do método abdutivo para a escolha de teorias já liga a lógica totalmente com métodos a posteriori, com falha em noções como analiticidade e necessidade. Então, com essas distinções que o Carnap faz, a gente argumenta que, bem, você pode ser um anti-excepcionalista e você ainda pode adotar alguma forma dessas noções que os atuais anti-excepcionalistas rejeitam como sendo parte da antiga epistemologia, né, de uma epistemologia de lógica que fracassou. Quando você fala, né, da consideração da lógica correta, o que exatamente quer dizer esse correto, né? Porque correção é um conceito formal, um sistema lógico é correto se as afirmações podem ser derivadas usando as regras de inferência são verdadeiras em todos os modelos,
E eu acho que existe uma outra noção de correção, né, que ela diz respeito, parece mais uma perspectiva externa, né? Essa lógica, ela expressa os fatos do mundo, né? O mundo possui as propriedades que a nossa lógica assume. Então, quando você fala em correção, inclusive no seu artigo, eu fiquei confuso exatamente o que significa considerar uma escolha de uma lógica correta. Bom, essa é uma ótima pergunta, né? E de fato, você tem toda a razão. A gente tem basicamente, então, em jogo aqui duas noções de correção. Tem a noção técnica de um sistema de lógica, de um cálculo lógico ser correto com relação a uma semântica. E também tem uma outra noção de correção, que então nessa terminologia do Carnap, que a gente estava adotando, significa que o sistema captura de alguma forma os fatos do mundo. E nesse aspecto é o que o Carnap estava reclamando, né? E também é nesse aspecto que no nosso artigo nós reclamamos, isso seria mais uma lição, digamos assim, que o Carnap pode ensinar para os anti-excepcionalistas. Como eu estava mencionando na resposta anterior, basicamente todos os anti-excepcionalistas eles assumem, pelo menos até grande parte da literatura recente, isso começou a mudar um pouco, mas não muito, eles assumem que a gente então usa método abdutivo para escolher a lógica, e a gente está fazendo a escolha da lógica correta, ou a lógica verdadeira, né? E esse é o termo problemático que você menciona na pergunta, que é aquela lógica que dá conta dos dados, da evidência ou dos fatos. Então, o plano por trás das discussões seria que existe algum tipo de noção pré-teórica de validade, que, né, do que se segue do que as nossas lógicas deveriam capturar. Então, aquela lógica que descreve corretamente o que é válido, e esse o que é válido é uma noção pré-teórica. Então, as nossas lógicas buscam descrever isso, né? A gente tem algum tipo de dado ou fato lógico sobre o que se segue do que e o que é válido. E a gente gostaria de escolher, de adotar a lógica correta como sendo essa lógica que captura esses dados, que descreve isso, né? Então, a analogia que a gente encontra às vezes é que, bem, assim como existem certos fatos sobre o espaço e o espaço-tempo, a gente gostaria que nossas teorias físicas descrevessem esses fatos, então devem existir alguns dados sobre o que é válido e o que se segue do que, e as nossas teorias lógicas têm que descrever isso, né? Isso não é algo arbitrário, e a gente está em busca então dessa lógica correta. Como não dá para perceber, esse é um cenário bastante, digamos assim, relacionado com o realismo científico, né, aplicado ou transferido para a lógica. A gente supõe que vai ter algum tipo de dado independente de teoria e que vai ser descrito pela lógica. Então, o que o Carnap nos ajuda a, digamos assim, argumentar e sugerir é que isso também não é algo que pode ser tomado como garantido, né? A ideia de que existem fatos que estão disponíveis sem nenhuma teoria, prontos para serem descritos pelas nossas teorias, no caso da lógica. E, se eu não me engano, nós até usamos uma citação bastante interessante do Quine, e o Quine vai na mesma linha, ele fala, bem, até mesmo aquilo que conta como um fato é algo que depende da nossa teoria, né? O que conta como fato, o que conta como um dado. Então, não tem um ponto de vista externo a partir do qual você possa comparar teoria e realidade, e isso se aplica também para o caso da lógica. A abordagem proposta, ela desvia bastante das propostas principais do anti-excepcionalismo na medida em que ela rejeita, né, essa concepção de lógica como tentando vincular um certo sistema lógico dado já de antemão com certos fatos ou dados independentes de qualquer teorização, né, que estariam lá disponíveis esperando para serem descritos pela lógica correta. Então é nesse sentido de correção, né, no sentido de que a gente estaria em busca daquilo que alguns lógicos chamam de a lógica verdadeira, né. Em inglês eles falam the one true logic, né. Então a gente meio que lança uma desconfiança nessa visão da lógica e usa, digamos assim, a discussão do Carnap para fundamentar um pouco essa abordagem, mostrando que, bem, você pode ser anti-excepcionalista, nesse sentido geral, de que a lógica é contínua com a ciência, e seguir por caminhos diferentes que não sejam
esses caminhos que a literatura tradicional agora recente tem sugerido. Mas ela é uma abordagem, digamos assim, não tão voltada para um tipo de realismo científico, na medida em que a gente não supõe que a correção de uma teoria possa ser afirmada com base no modo em como ela descreve esses dados pré-teóricos, né? A gente rejeita, então, essa própria ideia de que existiriam dados não teóricos ou dados já disponíveis e aos quais uma teoria lógica, digamos assim, correta deveria se ajustar ou descrever. Você acha que se fizermos esse tipo de distinção entre o que significa correção do ponto de vista formal, ou o que é um sistema válido do ponto de vista formal, e o que significa um sistema correto no sentido de ser adequado ao mundo, ou descrever certa disposição de fatos, isso ajudaria no problema que parece ser um dos problemas que vocês querem tratar no artigo, né, que é o de manter o caráter a priori junto de outras características clássicas que atribuímos a um sistema lógico e, ao mesmo tempo, defender a continuidade da lógica com a ciência? O plano nesse artigo foi exatamente esse, né? Foi de mostrar que existe uma possibilidade de se ver a continuidade com a ciência, exatamente em termos de revisabilidade e possibilidade de se escolher lógicas alternativas, né? Então a gente pode ter diferentes lógicas sendo escolhidas como apropriadas ou mais úteis ou interessantes para determinado tipo de investigação. E ainda assim, uma vez que tais sistemas tenham sido escolhidos, eles vêm, digamos assim, eles têm embutido neles um tipo de padrão de correção interno a eles. Então a gente pode fazer uma distinção entre, digamos assim, a justificação dentro de um sistema, que tipo de enunciados a gente justifica dentro de um sistema de lógica, e uma busca por justificação do próprio sistema, né? Então que seria algo feito puramente em termos pragmáticos. Então nesse sentido, na medida em que alguém tenha o desejo de avançar algum tipo de noção de analiticidade ou a prioridade, ela pode buscar fazer essa distinção e não seguir a literatura anti-excepcionalista usual, e que, bem, já que a escolha de lógica é feita com base na abdução, isso já implica automaticamente que a lógica é a posteriori, né? Então essa é uma passagem muito rápida da literatura atual, digamos assim, conectando o simples fato de que a gente pode trocar de teorias, mudar a nossa escolha de teorias, com o fato de que as teorias que nós estamos escolhendo são a posteriori. Então, a gente pode preservar, sim, alguma noção de analiticidade e a prioridade com base nessa distinção. Então, uma teoria lógica, uma vez que seja adotada, que você esteja investigando ela vai derivar certos fatos dentro dela de uma forma que, digamos assim, pode ser considerada como sendo a priori em algum sentido. Essa também é uma noção bastante problemática, mas como sendo a priori ou em algum sentido analítica também, porque você usa as noções de justificação do próprio sistema, e ainda assim ela pode, digamos assim, ser abandonada ou ser trocada por outros sistemas com base em considerações pragmáticas. Então é possível compatibilizar, assim, essas dois tipos de considerações na medida em que a gente faz essa distinção que era tão interessante e que o Carnap estava propondo entre outras pessoas, né? Agora, claro, isso não quer dizer que automaticamente todas essas noções tradicionais da lógica vão ser mantidas, né? O próprio Carnap, por exemplo, não aceitava que a lógica fosse, por exemplo, que houvesse uma só lógica universal. Então a gente pode ter diferentes lógicas sendo aplicadas em diferentes contextos, e isso torna a lógica um pouco menos próxima daquela abordagem tradicional de que há uma única lógica subjacente a todos os contextos. Então, é possível que essa noção de generalidade da lógica ela acabe sendo perdida, né? Mas talvez seja algo que a gente possa perder já nesse contexto também, né? Já que a gente vai aceitar, por exemplo, bem, vamos dizer, num contexto, para ficar com exemplos clássicos, num contexto em que a gente está interessado
em raciocínio construtivo, em matemática elaborada de uma forma construtiva, a lógica mais apropriada é algum tipo de lógica intuicionista. Em outros contextos, onde estamos mais interessados na matemática clássica, a lógica tem que ser a lógica clássica para funcionar. Hoje em dia já se desenvolve também matemáticas paraconsistentes e, claro, a lógica é a lógica paraconsistente, a lógica subjacente dessas teorias. Então, a gente não pensa que tem uma única lógica correta para todos esses contextos. Ainda assim, em cada um desses contextos, uma vez adotada a lógica, ela tem padrões de justificação que a gente poderia chamar de analíticos ou a priori. De novo, em algum sentido desses termos que também são termos problemáticos. Tá Você bom? mencionou a questão da matemática e do desenvolvimento de matemáticas não clássicas e para qual propósito servem essas matemáticas e em qual lógicas estão fundamentadas, né? Então, na matemática, quando perguntamos, por exemplo, se a hipótese do contínuo é verdadeira, se existe um padrão de distribuição dos números primos, ou se podemos construir uma geometria consistente a partir da negação do postulado das paralelas, estamos fazendo algo bastante diferente de quando utilizamos modelos matemáticos em teorias físicas e perguntamos se esse modelo descreve o mundo adequadamente. Você acha possível estabelecer um paralelo entre essa diferença e a diferença entre uma epistemologia da lógica e a escolha de teoria lógica? Bom, essa é uma pergunta bem importante, porque ela vai numa linha e levanta problemas que as atuais formulações do anti-excepcionalismo também não tratam, que é fornecer uma explicação interessante do papel da lógica pura e da lógica aplicada, né? Assim como nós temos também a matemática pura e a matemática aplicada. A gente estava conversando agora sobre a correção de sistemas de lógica, como a gente pode falar que um sistema é correto, e eu estava mencionando que o nosso interesse naquele artigo era desenvolver um pouco da abordagem que não está tão relacionada com o realismo científico, como as formulações do anti-excepcionalismo têm proposto. E nesse aspecto de contrapor matemática pura e matemática aplicada, eu acho que tem mais um caminho aqui interessante no qual a lógica pode se beneficiar da filosofia da ciência e discussões em ciência que nós já conhecemos. E um dos problemas em filosofia da ciência do uso da matemática é o chamado problema de Wigner, não é? A efetividade da matemática que não parece razoável, né? Quer dizer, como é que pode que teorias matemáticas que são criadas abstratamente, tratam de entidades abstratas, podem ter sucesso na descrição do mundo empírico? Então, algo similar pode acontecer com a lógica, né? A lógica, na medida em que ela também nos fornece teorias matemáticas, ela pode ser separada em lógica pura e aplicada, e alguém poderia se perguntar como é possível que a lógica se aplique na realidade. E tem investigações muito interessantes sobre a aplicação da matemática que podem ser transferidas para a lógica e mostrar uma certa similaridade com o caso da ciência, de um modo bastante útil para a filosofia da lógica, me parece, e que vai na contramão, de novo, né, dessa literatura tradicional do anti-excepcionalismo. Porque uma das respostas interessantes para o problema do Wigner, como a matemática pode funcionar tão bem, é que grande parte da matemática ela já é criada para funcionar bem. Ela é criada para tratar de certos aspectos, então, do mundo empírico, e com isso, ela não poderia, digamos assim, simplesmente falhar, porque se ela falhasse, seria, digamos assim, ela simplesmente não teria sido divulgada, publicada, ou não seria daquele jeito. Então a gente conhece muitas teorias que são teorias matemáticas criadas para propósitos específicos, claro. Depois elas foram generalizadas. Então, a lógica pode ser entendida também desse modo, né? Existem aquilo que o pessoal chama, então, um filósofo da matemática, o Mark Steiner, chama de certas aplicações canônicas da matemática. Então, quando você cria uma teoria matemática com um objetivo bastante específico. Então, a gente pode criar teorias lógicas com objetivos muito específicos, e é isso que, em geral, a gente vê nos livros de lógica e filosofia da lógica. Então, você tem o interesse de tratar de contextos nos quais tem contradições sem trivialidade, bom, você desenvolve uma lógica paraconsistente. Ela foi criada para isso, né? Não é uma coincidência que isso funcione assim.
você tem interesse em tratar um contexto no qual certas sentenças ficam sem receber um valor de verdade, você cria uma matemática para isso, né? Um sistema de lógica que trata disso. Então, claro, isso parece um tanto simples, é claro que nós fazemos isso, você pode pensar, é assim que a gente encontra nos livros de lógica, mas isso pode nos ajudar a entender um pouco, ou melhor, pode nos ajudar a dissolver um pouco desses problemas sobre a correção da lógica, as discussões sobre a lógica verdadeira, a lógica correta sobre os fatos. A própria criação desses sistemas matemáticos já carrega consigo certos ingredientes daquilo que ela pretende formalizar. Então, elas são corretas acerca desses, digamos assim, dessas aplicações específicas, mas não são acerca de outras aplicações, ou mais gerais, ou diferentes. Então, fica um pouco mais interessante, ou talvez mais similar com várias discussões que a gente já faz acerca do uso da matemática na ciência, discutir isso na lógica, se a gente traz a lógica mais para perto da ciência, né? A gente entende ela mais como uma matemática aplicada e menos como essa ferramenta, né, universal do raciocínio que a tradição estava querendo buscar. Então isso meio que desmistifica um pouco a lógica e mostra que vários aspectos da teorização científica, como idealizações, simplificações, elas entram também na lógica, e assim como é o caso da matemática, elas são ferramentas que são criadas para certos propósitos. E a gente acaba pensando, bem, mas será que ela não está descrevendo um reino da validade abstrato e que está disponível antes dessa teorização? Enquanto ela é entendida dessa forma, como uma matemática já criada, com uma aplicação em mente, a pergunta fica um pouco menos misteriosa e a gente consegue, assim, entender a prática da lógica de uma forma um pouco melhor. A gente perde um pouco dessa concepção de lógica, que também está presente no anti-excepcionalismo, da lógica que seria o que alguns filósofos chamam a visão de supermercado da matemática, né? De que quando você quer fazer uma teoria científica, você procura o que os matemáticos fizeram e vai tentar descrever a tua realidade, né? Então, a conexão da matemática com a pesquisa empírica não se dá sempre dessa forma. Na verdade, muito da matemática usada nas teorias físicas já foi criada especificamente para certos propósitos de aplicações, né? E aí, naturalmente, depois os matemáticos generalizam e tratam dela de uma forma abstrata. Mas essa relação entre matemática pura e aplicada, ela pode ser transferida, digamos assim, de forma bem proveitosa para a lógica pura e aplicada também, com benefícios, né? Me parece perder um pouco dessa obsessão pela busca da lógica correta, que seria uma espécie de encaixe entre uma teoria abstrata e os dados da lógica que já estão disponíveis, como a gente estava discutindo agora há pouco. Muito obrigado, Jonas. Continuando essa passagem de teorias lógicas para teorias científicas, você é coautor de um livro com o professor Décio Krause, onde abordam problemas relacionados à fundamentação axiomática das teorias científicas. O debate a respeito de como exatamente podemos caracterizar uma teoria científica ficou marcado pela emergência da chamada abordagem semântica, identificando determinada teoria com uma classe de modelos e preconizando uma formulação independente de linguagem, que marcou o declínio da abordagem sintática, atribuída aos empiristas lógicos. Recentemente, tentativas de estabelecer certa equivalência entre ambas as abordagens e escapar à dicotomia parece ter sido um movimento não casual. Você pode falar para a gente como encara esse debate, aproveitando para nos contar como você enxerga o problema da caracterização de teorias científicas? Eu e o Décio discutimos esse problema da caracterização das teorias científicas. Nós desenvolvemos, em certo sentido, duas formulações, pelo menos da abordagem semântica. Essa tentativa de
fundamentar a ideia de que as teorias são caracterizadas como classes de modelos. Então, isso é uma espécie de slogan que pode receber formulações mais precisas, ou bastante precisas, e essas formulações não são completamente equivalentes. Então, a própria abordagem semântica, ela tem, digamos assim, diferentes instanciações, ela é entendida de formas diferentes por autores diferentes. E a abordagem sintática, né, que estava conectada, relacionada com os empiristas lógicos também. Hoje em dia não se faz mais muito daquilo que os empiristas faziam de distinguir um vocabulário observacional com um vocabulário teórico. A abordagem sintática, ela está muito mais relacionada a uma axiomatização de uma teoria em uma linguagem específica. E, de fato, tem algumas alegações de que as duas abordagens seriam equivalentes. O que a gente tem que distinguir, e acho que no nosso trabalho isso é feito, é que antes de falar de uma equivalência, a gente estava falando mais de uma coexistência, né, das duas abordagens, uma visão um pouco mais tolerante, digamos assim, e pragmática, sugerindo que você pode usar diferentes abordagens, então axiomática ou semântica, para diferentes propósitos. E acho que isso vai um tanto na linha que o Patrick Suppes sugeriu, apesar de ter defendido bastante a abordagem semântica, de que para diferentes propósitos você pode usar diferentes versões, né, de se caracterizar as teorias científicas. Então, acho que a principal alegação seria que a gente pode escolher essas diferentes abordagens de acordo com os propósitos que a gente tem na nossa investigação filosófica. A afirmação de que elas são equivalentes vai depender muito de como se entende essa equivalência, que tipo de noção de equivalência está sendo usada. Naturalmente se fala um tanto de equivalência das abordagens, mas ainda não, até onde eu sei, não tem uma demonstração de que elas são equivalentes em algum sentido interessante de equivalência, né? Então, nesse sentido, me parece que o que as pessoas querem mais é afirmar que há uma espécie de tolerância. Você pode usar ambas as abordagens, ou então o que algumas pessoas têm chamado de uma abordagem mista. Na verdade, não é uma equivalência, mas você precisa das duas formas de caracterização. Você precisa ter um pouco de linguagem, de sintaxe para formular axiomas, e você também precisa ter semântica e modelos para caracterizar uma teoria. Então, nesse sentido, a discussão na literatura me parece não fornece bases para a gente alegar que tenha exatamente uma equivalência no sentido rigoroso ainda de equivalência. A forma como eu acho que eu encaro isso, e isso está também discutido nesse livro que eu fiz com o Décio, é que essas abordagens, então, eu fico bastante à vontade para falar que a gente tem uma abordagem um tanto tolerante, de qual você pode usar a abordagem sintática ou semântica conforme os objetivos que você tiver. Então isso é interessante, porque essas abordagens, elas são ferramentas filosóficas para o estudo dos fundamentos da ciência, né? Então elas não teriam um componente descritivo muito forte, quer dizer, não é uma busca por uma descrição fiel daquilo que são de fato teorias. Isso seria uma busca bem diferente e até uma pergunta bastante complexa, o que são realmente as teorias. Mas ela tem um certo componente, digamos assim, de fundamentação lógica, né? Então, não é assim que as teorias realmente são na prática científica, mas essas duas metodologias, a metodologia da abordagem sintática e a metodologia da abordagem semântica, elas servem para a gente, enquanto filósofos que estudam os fundamentos da ciência, descobrir o que é que está na base das teorias científicas, como a gente pode regimentar elas logicamente, e que tipo de estudo lógico a gente consegue fazer com as nossas teorias. Né? Será que a gente pode formular as teorias com lógicas diferentes, ou a gente consegue demonstrar resultados importantes acerca das teorias científicas? Né? O professor Newton da Costa tem vários resultados interessantes sobre teorias empíricas, né? Estendendo teoremas como o teorema de incompletude de Gödel. Então, nesse sentido, a gente pode fazer esse tipo de pesquisa na medida em que essas teorias, elas recebem uma formulação
rigorosa. E claro, não se afirma que as teorias são exatamente isso. Alguém sempre pode discordar ou falar que isso deixa de capturar algum tipo de aspecto da prática científica. E eu acho que nesse sentido é correto, né? Porque o interesse nesse tipo de estudo é nos aspectos lógicos e de fundamentos lógicos da ciência. Então, a relação dessas abordagens com a filosofia da ciência seria muito mais voltada para os interesses, digamos assim, dos aspectos lógicos das teorias. E isso, claro, não significa que outros aspectos não sejam importantes e interessantes, mas simplesmente eles são, digamos assim, colocados um pouco de lado, justamente para possibilitar esse tipo de investigação mais especializada, né, da lógica. Vamos passar agora para o âmbito da mecânica quântica e pensar um pouquinho no âmbito da ciência. Considerando agora o seu artigo sobre metafísica da ciência, e tomando em particular o caso da mecânica quântica não relativista. Nessa ocasião, você e o Raoni, com quem compartilha a autoria do artigo, estão interessados em desenvolver uma relação produtiva entre ciência e metafísica. Ali vocês discutem duas abordagens que encaram o desafio de fornecer uma metafísica para a ciência, mas oferecem um método metapopperiano, com uma terceira via. Basicamente, este método consiste em descartarmos os perfis metafísicos incompatíveis com certas teorias. Então, quais você destacaria serem as principais razões para considerarmos o método metapopperiano a melhor alternativa, considerando a exigência de fornecer uma metafísica para as entidades postuladas pela ciência? Só para, então, esclarecer, essa ideia de método metapopperiano, ele toma o nome naturalmente inspirado na filosofia do Popper, né, que sugere que nós não podemos confirmar as nossas teorias científicas, mas nós podemos refutar elas. Então, a busca por um método, digamos assim, metapopperiano é uma tentativa de transferir essa ideia também para o campo de teorias metafísicas. O plano básico por trás do método, desse uso desse método metapopperiano na discussão de metafísica da ciência é justamente usar essa estratégia para fazer uma delimitação no campo das possibilidades, né? Então, se nós temos uma teoria científica como a mecânica quântica, por exemplo, nós queremos saber quais metafísicas vão poder ser, quais teorias metafísicas podem ser aplicadas sobre as entidades com as quais a mecânica quântica trata. E se a gente conseguir, digamos assim, eliminar alguns candidatos como sendo incompatíveis com aquilo que é prescrito pela ciência, a gente está tentando, ou está conseguindo, de alguma forma, estabelecer algum tipo de conexão produtiva entre metafísica e ciência, no sentido de que a ciência está sendo vista como impedindo alguns perfis metafísicos de serem aplicados. Então, ele é um método que tem resultados negativos, né? É claro, a vantagem desse método é que ele vai da ciência para a metafísica. Então, basicamente, o plano seria tirar, digamos assim, partido desse privilégio epistêmico que a ciência tem. Digamos assim, ela seria um dado, um ponto de partida. A gente aceita e assume uma teoria científica como sendo, digamos assim, um dos nossos melhores meios de conhecer o mundo, e vai tentar ver, então, dentre as várias possibilidades e candidatas a teorias metafísicas, quais delas vão ser incompatíveis com essa ciência. Então, digamos assim, o plano é que isso nos ajudaria a delimitar o campo de alternativas na medida em que buscar simplesmente teorias metafísicas, isso nos dá somente as teorias que são compatíveis com a ciência, e aí a gente acaba, digamos assim, partindo da metafísica para descrever a ciência. O que a gente gostaria de fazer é partir da ciência para ver quais metafísicas não vão ser possibilidades legítimas.
Isso é diferente de você adotar uma abordagem que toma a metafísica como ponto de partida. Então, alguns autores chegam a dizer, bem, aqui está uma teoria metafísica, e se a ciência não for completamente compatível com isso, então, tanto pior para a ciência. A ciência está sempre mudando, e a metafísica, ela busca descrever aspectos mais fundamentais da realidade, e se a ciência não vai ser compatível com isso, a gente espera que a ciência mude e no final ela pode ser compatível com a nossa metafísica. Então o ponto do nosso artigo é justamente tentar realizar, na medida do possível, essa expectativa de que a ciência possa contribuir para a metafísica possa, digamos assim, embarcar no sucesso da ciência e também poder aproveitar um pouco dessa característica da ciência que os naturalistas em metafísica tanto prezam, que seria o fato de que a nossa melhor descrição do mundo, nosso melhor acesso ao mundo é através da ciência. Então, claro, isso não elimina ou não faz com que outras abordagens da metafísica sejam erradas ou digamos assim, estejam rejeitadas, mas simplesmente é uma sugestão de como as pessoas que acham que a metafísica deve se engajar com a ciência, como isso poderia ser feito, né? Então buscar por incompatibilidades. Na medida em que você tenta conectar uma teoria metafísica com a ciência da forma mais clara possível, a ciência coloca restrições que algumas teorias metafísicas não vão conseguir satisfazer. E dada digamos assim, o caráter distanciado da experiência da metafísica, nosso palpite, nossa sugestão é que talvez esse resultado negativo é o melhor que a gente possa conseguir, certo? Então não haveria, digamos assim, uma forma mais direta para se extrair metafísica da ciência. Não conseguiria olhar para uma teoria científica e ler quais são as características metafísicas das entidades com as quais ela trata. Então nos resta argumentar contra as possibilidades que são disponíveis e pelo menos a eliminação de algumas possibilidades pode ser feita com o benefício da ciência. Esse é o plano. Acho que tanto agora na sua fala, na sua resposta, quanto no seu artigo, você dá muita ênfase para esse caráter negativo do método. Queremos determinar quais métodos são incompatíveis com determinada teoria. Quer dizer, queremos determinar quais perfis metafísicos são incompatíveis com determinada teoria científica. Mas se você está determinando incompatibilidade, você determina a incompatibilidade segundo algum critério. Então, por que esse critério não funciona ao mesmo tempo como um critério positivo? Né? Se você determina que certo perfil metafísico é incompatível segundo o critério X, você pode determinar que outros perfis metafísicos são compatíveis de acordo com esse mesmo critério. Então, por que essa ênfase no caráter negativo do método? Obviamente não significa que você vai determinar qual é o perfil metafísico, né? Mas você pode pelo menos construir alguma lista, né, de quais seriam perfis metafísicos compatíveis. Sim, é isso mesmo. A ênfase está no aspecto negativo, justamente porque o critério, então, como eu estava mencionando na minha resposta anterior, é justamente a ciência. No caso, os nossos exemplos são todos acerca da mecânica quântica. Então, uma vez aceita a mecânica quântica, ou uma formulação bastante básica da mecânica quântica, como ela é, o plano é que certos perfis metafísicos vão estar indisponíveis. E a parte, o critério, digamos assim, no sentido de que a mecânica quântica fica fixa, é que se a metafísica não é compatível com a mecânica quântica, então é a metafísica que tem que ser abandonada, e não ao contrário, né? Porque justamente nós estamos num contexto da nossa discussão tentando vincular a metafísica de uma forma produtiva com a ciência. Então, ela tem que conseguir algum tipo de informação da ciência, né? Ela tem que se beneficiar desse privilégio epistêmico que a ciência tem
no contexto dessas abordagens naturalistas. E claro, como você menciona, isso não significa que todas as opções vão ser incompatíveis. Mas o nosso ponto, então, a nossa ênfase nesse aspecto negativo, vem justamente do fato de que a mera compatibilidade de uma metafísica com a ciência, ou com uma teoria científica, né, é muito pouco para a gente dizer que está havendo algum tipo de conexão produtiva, né? Então, podemos ter várias teorias metafísicas compatíveis com a mecânica quântica, mas a gente não fala, bom, então a mecânica quântica está nos indicando que elas são boas ou corretas, né? Então, nesse sentido, é isso que a gente está negando. Só simplesmente ser compatível com a mecânica quântica não é entrar em uma relação produtiva com a mecânica quântica. A gente gostaria, sim, né? Seria um tipo de expectativa bastante alta, né? E que se tem em alguns círculos, que a mecânica quântica possa dizer para a gente exatamente como é o mundo em termos metafísicos, né? Então, alguns naturalistas acham que a nossa descrição metafísica tem que ser orientada pela mecânica quântica. Então, nesse sentido, essas abordagens gostariam de ter uma resposta mais positiva, né? Queriam que a mecânica quântica pudesse determinar os perfis metafísicos. E diante da subdeterminação da metafísica, quer dizer, como você mencionou, a gente tem várias opções compatíveis com a mecânica quântica. Isso nos indica que ela não escolhe, de fato, um perfil metafísico, não sugere um perfil metafísico. O que a gente entende é que conseguir respostas negativas vindas da mecânica quântica é um tipo, digamos assim, de melhor opção no momento, né? Então, vai ser talvez o mais longe que a gente consiga chegar, na medida em que a metafísica é bastante geral e quase sempre é compatível com as nossas teorias empíricas. Então é nesse sentido. Por isso que a ênfase está no aspecto negativo. O aspecto positivo, ele acaba sendo simplesmente uma espécie de compatibilidade com as teorias científicas. E isso, na medida em que a gente exige uma conexão produtiva, isso é muito pouco, né? A gente gostaria que a ciência nos ajudasse a determinar a metafísica. E não que a metafísica simplesmente se encaixe. Então é nesse sentido. A gente reconhece que é extremamente difícil e que não se tem, até o momento, pelo menos, nenhum tipo de resposta positiva para isso, né? A gente possa extrair uma metafísica da ciência. Isso a gente não tem. Então a gente fica com o segundo melhor, que seria, a gente pelo menos pode saber quais não funcionam de uma forma um tanto mais rigorosa. É por isso. No artigo, vocês definem 3 passos que constituiriam um método metapopperiano: o passo quiniano, o passo viking e o passo propriamente popperiano. O terceiro passo seria responsável por verificar a incompatibilidade entre certas teorias metafísicas e os comprometimentos ontológicos de determinada teoria científica. O exemplo tratado é o da consciência causal, tida como necessária em ao menos uma interpretação da mecânica quântica. A partir do momento em que adotamos essa interpretação, avaliamos que uma metafísica dualista é compatível com a teoria, enquanto uma metafísica eliminativista, na qual a consciência é desprovida de qualquer tipo de realidade, não é compatível, né? Então, através do método metapopperiano, mostramos que não podemos ter duas coisas juntas, o eliminativismo e a interpretação da consciência causal da mecânica quântica. Essa pergunta vai mais diretamente aos passos 2 e 3, né? Uma teoria metafísica a respeito de um conceito específico raramente vem sozinha. Então, a gente pode ver em toda a história da metafísica uma posição a respeito de determinado aspecto deve estar de acordo com o resto da teoria assumida por um autor. Então, por exemplo, a interpretação da consciência enquanto res cogita na teoria cartesiana deve estar de acordo, por exemplo, com a caracterização da extensão enquanto atributo fundamental dos corpos, que, por sua vez, deve estar de acordo com a teoria cartesiana da matéria, etc. E, por outro lado, a crítica à concepção da consciência enquanto res cogitas é feita a partir de um desdobramento das consequências que teríamos que assumir caso consideremos o conceito enquanto tal. Então, basicamente, uma teoria metafísica ela deve ser coesa, né? De alguma forma, você não pode recortar uma parcela da realidade e tentar explicá-la de um modo se a outra parcela da realidade de alguma forma entra em contradição com a sua própria teoria, né?
Então, usando a analogia viking, não se pode saquear um vilarejo e levar os seus tesouros sem levar junto algumas pedras e galhos secos. Nesse sentido, parece haver dois níveis do problema. Temos a incompatibilidade de uma teoria metafísica com a ontologia dada por uma teoria científica e uma incompatibilidade entre as teorias metafísicas elas mesmas, que parecem tratar de fenômenos independentes, à primeira vista, mas quando olhamos com mais cautela e pensamos, né, nos desdobramentos, no que estamos assumindo se assumimos tais posições, nós percebemos que não é o caso. Os fenômenos não são tão independentes assim. Você vê essa questão com legitimidade? E se tivéssemos que, além de avaliar o primeiro nível de incompatibilidade, também avaliar esse segundo nível, que é isso que eu estou chamando de segundo nível de incompatibilidade, não correríamos o risco de nos esquecermos da ciência e voltar a nos perder em discussões puramente metafísicas? Bom, é uma boa pergunta. Eu vou começar então só esclarecendo esses três níveis, né? Então, basicamente a gente sugere que uma teoria científica ela povoa o mundo com certas entidades. Então, a mecânica quântica povoa a realidade com elétrons, prótons, nêutrons e ela também, dependendo da interpretação, coloca alguns itens adicionais, né? Muita gente já ouviu falar da interpretação da mecânica quântica, de que é a consciência que causa o colapso. Então, quando você faz uma medição da mecânica quântica, é preciso que algum tipo de entidade com consciência ou faça uma observação para que um estado em superposição colapse e você tenha um resultado específico. Então, nesse tipo de interpretação em particular, o mundo, além de tudo, também tem consciências causais, consciências que entram em relações causais, e isso faz parte da ontologia dessa interpretação da teoria. Então, diferentes interpretações acabam postulando diferentes tipos de entidades extras. E, claro, uma vez que você tenha consciência na tua ontologia, a pergunta natural é que tipo de entidade é essa? E aí você vai buscar um perfil metafísico. E como vocês mencionam na pergunta, então, uma opção é você dizer que existe uma espécie de dualismo, a mente é um tipo de substância independente da matéria. E, claro, é basicamente esse tipo de perfil metafísico que a gente precisa, né, para para poder vestir metafisicamente essa ontologia da mecânica quântica interpretada como uma consciência causal. O que a gente argumenta no artigo é que outras interpretações, né, metafísicas, então elas não seriam compatíveis com essa ontologia. A mente tem que realmente não se reduzir à matéria, tem que ser algo, um tipo especial de entidade. Sim, você tem toda a razão na pergunta. Uma metafísica, ela nunca vem sozinha, ela sempre vem com várias características que fazem parte da articulação dela. Então, o dualismo ele não precisa ser atrelado ao dualismo cartesiano, mas toda espécie de metafísica dualista precisa discutir várias questões, como se dá a conexão entre esses dois tipos de substância, né, a substância mental e a substância não mental. Precisa tentar dar um tipo de explicação de mais ou menos como ela funciona, que tipo de coisa é essa substância, a mental, por exemplo. Então, sim, sempre vai ter esse tipo de problema que essa teoria metafísica vai estar propondo. Vai ter uma articulação para como esse tipo de entidade funciona, e diferentes autores vão articular isso de diferentes formas. Então, quando você usa uma teoria dessas para dar o perfil metafísico de uma entidade que está sendo postulada por uma teoria científica, você acaba, sim, se envolvendo com essa articulação, né? Não tem jeito. Você, ao usar esse tipo de teoria metafísica, você está, digamos assim, comprando ela inteira. Isso é bastante claro, por exemplo, quando a gente trata de outros tipos de problemas metafísicos, como, por exemplo, o problema da individualidade. Então, se a gente pensa, não, mas existem elétrons, prótons na mecânica quântica, não são objetos. Esses objetos são ou não são indivíduos? Existem diferentes teorias metafísicas da individualidade. Por exemplo, a teoria do substrato, de que um indivíduo ele é uma coleção de propriedades e, além das propriedades, ele tem uma espécie de substrato, um ingrediente
ao qual essas propriedades se conectam. Então é esse substrato que garante a individualidade de uma entidade. Claro, quando você diz, não, as entidades da mecânica quântica são indivíduos, de acordo com uma teoria do substrato, você está comprando toda essa história. Você precisa explicar como é que as propriedades se conectam com o substrato e se elas são instanciadas pelo substrato ou se elas simplesmente se ligam ao substrato de outra forma. Tudo isso é dado pela teoria metafísica do substrato e, naturalmente, isso não vem com a mecânica quântica, mas isso se liga com a mecânica quântica na medida em que você conecta essas teorias, certo? Então, tem toda a razão quando você, digamos assim, faz esse procedimento que o Stephen French chamou de uma abordagem viking. Você rouba dos metafísicos uma teoria metafísica para ligar com a ciência, você está roubando um bloco inteiro. Você não está, digamos assim, roubando só o que interessa, mas você está roubando toda a história por trás dessa teoria, né? Então, como eu estava mencionando, na teoria do substrato, você precisa explicar como as propriedades se conectam com o substrato, o que é o substrato, se é que existe alguma explicação para isso, que tipo de entidades são as propriedades e assim por diante. Então, sim, vem tudo junto, né? Não tem como você só pegar um pedaço. A parte boa é que quando você compra isso tudo junto, você consegue aplicar o método metapopperiano de uma forma mais clara. Porque na medida em que essas teorias metafísicas estão bem articuladas, e elas têm uma explicação bem desenvolvida, você consegue ver como a articulação desses detalhes se liga, bem ou mal, com a mecânica quântica. Para eu continuar no exemplo do substrato, algumas teorias do substrato, né, sugerem que um indivíduo, ele é um indivíduo na medida em que ele é composto por um substrato individual e propriedades. Elas sugerem que esse substrato sempre tem que estar em algum ponto bem específico do espaço. Então ele tem uma localização bem determinada o tempo inteiro. Então, nesses casos, a articulação metafísica da teoria do substrato entra em conflito com as formulações usuais da mecânica quântica, que entendem que a posição no espaço não é uma propriedade sempre bem determinada. Certo? Então, é essa própria articulação detalhada da metafísica que faz com que alguns perfis metafísicos acabem não ficando completamente disponíveis para a gente conectar com a nossa teoria científica, né? No caso, a mecânica quântica. E, bom, você fala sobre então, a pergunta também é sobre um tipo de nos perdermos em questões metafísicas, porque existe também um tipo de incompatibilidade metafísica. E, de fato, a gente corre sempre o risco de nos perdermos em questões metafísicas, mas esse é o preço que se paga justamente por se querer conectar a metafísica com a ciência. Então, na medida em que a gente quer que as entidades das teorias científicas tenham um perfil metafísico, a gente vai ter que entrar em questões metafísicas específicas e discutir os detalhes da articulação de uma teoria, porque, bem, isso é metafísica, no final de contas, né? Um exemplo interessante desse tipo de problema, digamos assim, no qual, a princípio, a ciência nos ajuda um pouco, mas depois a metafísica entra para nos enrolar de novo, é o problema na mecânica quântica também, do problema da chamada discernibilidade fraca. Eu já vi outras entrevistas aqui, em particular o Décio já falou com você sobre o fato de que as entidades quânticas são indiscerníveis, então entidades do mesmo tipo têm todas as mesmas propriedades, e isso gera um problema para certas abordagens da individualidade, então certas abordagens metafísicas, né, segundo as quais uma entidade é simplesmente uma coleção de propriedades. Então, indivíduos diferentes são coleções de propriedades diferentes. Isso é um problema na mecânica quântica porque a gente tem vários objetos, todos absolutamente idênticos, e sendo, né, não sendo o mesmo. Então eles têm todas as mesmas propriedades e são mais de um. Então eles são indiscerníveis, mas têm todas as mesmas propriedades. Então isso é um caso de aplicação do método metapopperiano. A abordagem da individualidade através de feixes falha na mecânica quântica,
e ela deixa de ser uma opção viável. Claro que esse não é o fim da questão, porque o que a turma depois pesquisou e sugeriu foi que, mesmo que eles não possam ser discernidos por propriedades, eles podem ser discernidos por relações. Então, dois elétrons, por exemplo, podem estar numa relação um com o outro de ter spin oposto a. Então, um elétron tem o spin oposto ao outro e o outro a 1. Isso não garante nenhuma propriedade que um elétron tenha e o outro não tenha, certo? Então, isso não revigora a antiga teoria de feixes, mas isso dá uma forma de discernir elétrons através de relações. Então, como um elétron tem que ter spin oposto a outro elétron, né, ele não pode ter spin oposto a si mesmo, quando essa relação ocorre na mecânica quântica, a gente sabe que tem dois elétrons. E aí o que o pessoal sugeriu foi, bem, então a gente está discernindo os elétrons agora através de relações e não mais através de propriedades. Certo? Para a turma que já leu o texto do Max Planck sobre a indiscernibilidade dos idênticos, esse é um exemplo que também se aplica ao caso das esferas, famosas esferas de Planck. Tem duas esferas completamente idênticas no espaço, e elas estão a, vamos dizer, 15 metros de distância uma da outra. Então é claro que nenhuma delas está a 15 metros de distância de si mesma, mas uma está a 15 metros de distância da outra e a outra está a 15 metros de distância da uma. Então elas são discerníveis, a gente sabe que tem duas esferas por conta dessa relação de distância entre elas. Uma relação de ter spin oposto, no caso dos elétrons, funciona da mesma forma. Então, a pergunta que se faz é, bem, será que a gente reabilitou uma forma mais fraca da teoria de feixes e agora a gente pode falar que os elétrons são indivíduos? Está exatamente no caso que você estava perguntando. Será que a gente agora não vai esquecer a mecânica quântica e cair na metafísica? É exatamente o tipo de problema que os metafísicos vão discutir e sobre o qual a mecânica quântica não tem nada para dizer. A mecânica quântica vai nos dizer que, ok, tem certos elétrons que estão numa relação de ter spin oposto a, e nenhum elétron tem essa relação consigo mesmo. Mas essa relação, ela faz aquele serviço metafísico que a gente gostaria que ela fizesse, de conferir individualidade? Será que ela confere até mesmo a discernibilidade? Bom, aí a gente precisa discutir exatamente em termos metafísicos, né? O que é discernibilidade e o que é individualidade. E esse, de fato, vai ser um problema para os metafísicos, né? E não para a mecânica quântica. Então a gente entra assim, né? A gente entra em problemas tipicamente metafísicos na medida em que a gente vai conseguindo articular a nossa metafísica com a mecânica quântica. Os problemas metafísicos sempre acabam retornando e a gente não se livra, né? Tipo assim, o simples fato de que uma metafísica está conectada com a mecânica quântica não significa que a gente resolveu diversos tipos de problemas metafísicos mais específicos e sobre os quais a mecânica quântica diz muito pouco. Então, nesse sentido, na medida em que uma teoria metafísica é compatível com a ciência, a gente não resolve, né, os problemas mais agudos como esse, né? Será que relações podem conferir individualidade? Esses problemas são problemas que permanecem no campo da metafísica. A resposta é sim, a gente vai, em alguns casos, a gente vai sim acabar tendo que deixar ao menos parte da conexão da teoria com a ciência de lado e focar realmente na metafísica. Mas me parece que é justamente porque o problema da individualidade, que é o problema que eu estou exemplificando aqui, é um problema metafísico, né? Então, a mecânica quântica diz muito pouco sobre isso. Perfeito, Jonas. Para finalizar, pode falar um pouco sobre os seus atuais interesses de pesquisa, tanto em lógica quanto em filosofia da ciência? Bom, obrigado pela pergunta. No campo da lógica, a minha pesquisa atual está voltada justamente para articular uma formulação do anti-excepcionalismo em lógica que não colapse nessas formas de abdutivismo, né, que requerem essa noção de correção de um sistema como sendo uma descrição de algo pré-teórico dado independentemente de uma teoria. Então,
O plano justamente é buscar essa continuidade da lógica com a ciência, mas que não requeira, né, essa forma de realismo que está tão atrelada ao anti-excepcionalismo atual. Também, ainda na lógica, e conectado com essa pesquisa em anti-excepcionalismo, estou investigando com o meu amigo, o Ederson, que também já participou aqui das entrevistas de vocês, a gente investiga, digamos assim, a possibilidade e o debate atual acerca da paraconsistência e do dialeteísmo, né? A tese de que existem contradições verdadeiras. Então isso está conectado com o anti-excepcionalismo na medida em que alguns dialeteístas sugerem que existem contradições verdadeiras e a lógica correta, no sentido correto que nós estávamos discutindo antes, é a lógica paraconsistente, é alguma lógica paraconsistente. Então esses debates se relacionam e a gente está vendo em que medida é possível até mesmo um debate com os dialeteístas na medida em que o pano de fundo deles, os pressupostos que eles utilizam são bastante diferentes dos pressupostos dos lógicos clássicos. Então isso no campo da lógica. E o plano é, como mencionei também numa das outras respostas, utilizar mais ferramentas da filosofia da ciência na discussão da lógica, né? A separação entre lógica pura e lógica aplicada como espelhando mais de perto a discussão entre matemática pura e matemática aplicada, parece que tem muito para nos ensinar no campo da lógica, na medida em que ela abre certos panoramas que a obsessão com a disputa entre a lógica correta ou as lógicas corretas não consegue perceber, né? Então, existem diversos aspectos da investigação lógica que não são cobertos pelas investigações tradicionais. Então, por exemplo, o fato é que os lógicos, na maior parte das vezes, não estão interessados em apresentar uma investigação deles como sendo a lógica correta. Eles estão interessados em generalizar alguns sistemas, explorar diversas possibilidades e descrever cenários que são meramente hipotéticos, né? Então, o que aconteceria com uma negação assim ou assado, ou com um condicional diferente. Então, tem muitos aspectos da investigação lógica que simplesmente não são cobertos pela proposta epistemológica do anti-excepcionalismo conforme formulado atualmente. Então, isso pode ser investigado na medida em que a gente aproxima ainda mais a lógica e a ciência, sem focar tanto na escolha de teorias. E no caso da filosofia da ciência, como a gente esteve conversando até aqui, a investigação vai justamente nessa conexão, né, entre metafísica e ciência. Vem desenvolvendo essa investigação com o Raoni, e a gente vem, acredito que não esteja errado falar também, no caso dele, ficando cada vez talvez mais céticos com relação à possibilidade de uma conexão produtiva entre a metafísica e a ciência, né, na medida em que a compatibilidade entre metafísica e ciência, ela se apresenta de muitas formas. Então a gente sempre tem muitas teorias metafísicas compatíveis, e a ciência naturalmente fala muito pouco sobre metafísica, né? Ela não tem nenhum palpite sobre qual é a metafísica correta. Então, na medida em que se tem sim teorias metafísicas compatíveis com a nossa ciência, sempre tem várias, e nenhuma forma, digamos assim, de determinar qual seria a metafísica correta. Então, isso pode ser bom, digamos assim, os metafísicos podem falar, claro, a metafísica é um campo autônomo, mas isso também pode ser um pouco desanimador para aquelas pessoas que são naturalistas em metafísica e que gostariam que a metafísica, de certo modo, copiasse o sucesso da ciência ou se beneficiasse do sucesso da ciência, se conectando com a ciência, né? Então, ao menos no momento, nossa investigação está indo por essa linha, e a gente está articulando esse tipo de resultado que, de novo, é um tanto negativo, mas do nosso ponto de vista é aquilo que a gente consegue obter dessa conexão no momento.
Bom, então agora já vamos partir para a finalização dessa excelente entrevista, agradecendo muito ao Jonas pela ótima entrevista e também agradecendo a você, que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com seus amigos e nos acompanhe nas redes sociais. Assim você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.